Vamos iniciar aí a disciplina de microbiologia. Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas para vocês. E a ideia é trazer um conhecimento aí aplicado à agronomia. Então, microbiologia é uma disciplina que eu ministro aula. Eu sou professor do Instituto Federal de Tocantins. E como professor, eu ministro essa disciplina aí para o curso de agronomia. A minha formação é agronomia. Tenho mestrado e doutorado em fitopatologia. E a fitopatologia, ela estuda o quê? Doenças de plantas. E a base aí da doença, né, do estudo da doença, é a microbiologia. Então, essa disciplina é uma disciplina extremamente importante para o curso de agronomia e para os estudos, né, em doenças de planta. Então, a minha ideia nessa disciplina é trazer um conhecimento prático e aplicado. Claro, a teoria ela é extremamente importante, extremamente necessária, mas sempre que você puder aplicar o conhecimento, né, da teoria numa prática, visionar onde eu aplico esse conhecimento, fica mais fácil da gente entender. E nas aulas eu sempre gosto de trazer esse conhecimento, de trazer, né, essa teoria e aplicar, tá? Pessoal, essas aulas vão ser aulas aí do máximo 20 minutos, 25 minutos, e sempre eu vou estar pausando o vídeo quando chegar próximo aí de 25 minutos, e inicio um outro vídeo, e aí eu vou subindo esses vídeos. E aqui sempre eu vou parando também a aula para, às vezes precisa, né, mexer num slide ou no outro, eu dou uma pausa aqui no vídeo, e depois eu volto de novo. Então vocês sempre vão ver, né, que às vezes vai estar uma pausa aqui no vídeo, mas não me preocupa não, que isso eu estou fazendo aqui para ficar melhor, né, o conhecimento para vocês. Então, às vezes, eu quero acrescentar alguma coisa, eu pauso aqui, acrescento e despauso. E aí eu vou subindo essas aulas, né, para vocês. Então, microbiologia é o estudo dos seres microscópicos. Então, micro, pequeno, biologia, vida. Então, o estudo daqueles seres que a gente não consegue enxergar, o estudo daqueles seres que só consegue ver, né, por um equipamento aí que é um microscópio. Então, seres micros, seres pequenos. E antes de iniciar aí o estudo, né, da microbiologia, eu gostaria de trazer uma pessoa, né, para a gente conhecer, para a gente comentar sobre ele. E essa pessoa é Louis Pasteur. Louis Pasteur é considerado o pai da microbiologia, é um cara extremamente importante para a disciplina de microbiologia, para a microbiologia existir como ciência. Então ele era um francês e um químico. Então, formado em química, ele conseguiu, né, aplicar os seus conhecimentos de química dentro da biologia e aí descobrir várias coisas que tiveram importâncias muito grandes e aí fez com que ele se tornasse o pai da microbiologia. Então, Louis Pasteur ele tem, né, particularidades. Ele perdeu 2 filhos por doenças infecciosas. Essas doenças infecciosas, na época, matavam muita gente. Então, na época, várias doenças aconteciam, causadas por agentes, né, por micro-organismos. E na época não se tinha um conhecimento desses agentes causais. Na época que eu falo, pessoal, é em 1850. Né? Então, até 1850, esses seres microscópicos aí eram meio desconhecidos. Algumas pessoas já falavam desses seres, mas como agente de doença, como agente, né, de causar morte, pouco se falava, pouco se entendia. E Louis Pasteur foi o cara aí que desmistificou isso, né, que trouxe à tona aí a prova, né, que os micro-organismos causam doença, que são os responsáveis por causar doença. E uma das coisas que fez ele estudar, né, os micro-organismos foi a perda desses filhos, né, por doenças infecciosas, e também ele estudava alguns micro-organismos e estudavam os metabólitos desses micro-organismos, ou seja, aquilo que aqueles organismos produziam, ele estudava em laboratório. E aí ele começou, né, a se interessar por esses micro-organismos. Por quê? Porque ele via que esses micro-organismos produziam, né, algumas moléculas diferentes que não se encontravam aí facilmente na natureza. E aí ele começou a entender mais e parou um pouco, né, da química e voltou para a biologia, voltou para o estudo de micro-organismos e se dedicou a vida dele, né, ao estudo desses agentes infecciosos. E ele é considerado, então, o pai da microbiologia, um cara extremamente importante, extremamente,
necessário para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós estivéssemos aqui hoje conversando e falando sobre essa disciplina que é uma ciência, microbiologia. Tá bom? Então, além de Pasteur, teve outras pessoas que também contribuíram. Né? Isso a gente vai ver depois na segunda parte dessa aula. Tá? Então, Louis Pasteur, um cara extremamente importante para a microbiologia e é um nome que eu quero que vocês gravem. Sempre que ouvir falar em microbiologia, lembre de Louis Pasteur, o pai da microbiologia. Tá? Então, os livros que vamos usar nessa disciplina são 2 livros, são Microbiologia de Bruck e Microbiologia de Tortora. São 2 livros aí, guias para o estudo de seres microscópios e é usado aí praticamente no mundo todo. Então o mundo todo aí praticamente estuda por esses 2 livros e aqui no Brasil não é diferente. Então microbiologia agrícola, microbiologia humana sempre se baseia, sempre inicia por esses 2 livros. Então eu vou basear as aulas, né, por esses livros. Então sempre que eu estiver falando aqui, eu vou estar citando a fonte. Então hoje a gente vai falar, né, do capítulo 1 desse livro aqui, ó, Microbiologia de Bruck. E nesse capítulo 1 traz o que? Micro-organismos e microbiologia. Então vamos entender hoje, né, um pouco sobre os micro-organismos e sobre a microbiologia, os aspectos gerais, fundamentais, iniciais, né, sobre esse assunto. Então vamos lá. A microbiologia busca os seguintes objetivos. Primeiro, entendimento da natureza e funcionamento do mundo microbiano. Então vamos entender aí como funciona, né, esse aspecto, esse mundo microbiano. E em segundo, vamos aplicar esse conhecimento, né, e esse entendimento da microbiologia para o que? Beneficiar a nós próprios, as nossas vidas, né, e o planeta Terra. Então eu vou trazer para vocês aqui, ó, um benefício que os micro-organismos trouxe para nós ali na década de 30, né, do século passado. Então 1920, 1930 ali nesse interstício foram descobertos essa molécula aqui, que é a penicilina. Então, penicilina é um antibiótico, né, do grupo dos antibióticos, que controla bactéria. E essa penicilina, ela foi isolada de um micro-organismo que é o fungo penicílio. Então, benefício aqui, ó, esse fungo produz um metabólito que foi isolado e foi identificado como antibiótico a penicilina. E eu consigo tratar doenças infecciosas por meio da penicilina. Então, um ser microscópio, que é o fungo, controla um outro ser microscópio, que é a bactéria. E eu consigo tratar doenças infecciosas com subproduto aí, né, de fungo penicílio. E eu tenho a penicilina. Isso foi muito importante e é muito importante, né? Então, no século passado, muita gente morria por infecção. Então, na Segunda Guerra Mundial, a penicilina já era descoberta e tratou, né, várias pessoas aí feridas e deixaram de morrer por infecção da bactéria. Então, você consegue tratar aí doenças infecciosas com a penicilina e a penicilina é um case de sucesso, né, que temos para apresentar na aula de hoje. Um dos, né, são vários que a gente vai tentar entender na aula de hoje, tá bom? Então, por que devemos estudar microbiologia? Porque nós, agrônomos, devemos entender os seres microscópios. Então, primeira coisa, eles são agentes de doenças. Eles são agentes causais de doenças dentro da lavoura. E com isso eles são o quê? Um dos causadores de problema. Então, dentro de uma lavoura, você tem uma série, né, de percalços, e um desses percalços, um desses problemas que são enfrentados é a doença. E essa doença ela é causada por seres microscópios.
E eu preciso estudar esses seres microscópicos para enfrentar, entender e controlar essa doença. Então, são agentes causadores e também são agentes que podem ser usados para controlar a doença. Então, o controle biológico, ele é aquele controle que se usa um organismo vivo para controlar outro organismo vivo. Então, eu posso controlar a doença usando um ser vivo, um micro-organismo. Esse micro-organismo usado no agente de controle biológico, ele produz um biodefensivo. Esse biodefensivo ele pode ser, né, um agente curativo, ou seja, ele pode tratar a doença curando, ou ele pode prevenir, um agente preventivo. Então é muito usado hoje o controle biológico, né, de doenças. E também eu posso usar como inoculante, fornecendo nutrientes para minhas plantas. Então, eu posso usar micro-organismo para fornecer nutrientes para as plantas. É um outro meio, né, uma outra forma que eu tenho. Então, eu preciso estudar a ciência da microbiologia para entender tudo isso que eu falei, para me entender o agente causal, para me controlar a doença usando um ser microbiano, ou para mim fornecer nutrientes usando um ser microbiano. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de inoculantes mais à frente, mas de antemão o nitrogênio é um nutriente que eu posso, né, fornecer para a planta por meio de um micro-organismo. A gente vai entender nas aulas futuras. Então, a microbiologia, que é a ciência que a gente está estudando, a gente estuda também a ecologia dos micro-organismos. Essa ecologia, ela visa o quê? Entender onde esses seres vivem, como esses seres se relacionam e qual é a cooperação de um com o outro. Então, também a microbiologia visa essa questão da ecologia, a gente vai falar sobre isso. Então, os agentes de micro-organismos, que aqui são nematóides, bactérias, vírus, fungos e protozoários, são os agentes que a gente irá estudar dentro dessa disciplina, tá certo? Então, uma curiosidade aqui, ó, a quantidade, né, de nitrogênio e de fósforo presente nas células desses seres micro-organismos são maiores do que os encontrados, né, em plantas, em biomassa de plantas. Então, eu tenho uma reserva extremamente grande de nutrientes nesses seres no solo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. No solo, né, uma biomassa aqui, uma microbiota de um solo. Então, em um hectare de solo, ou seja, em um local que eu tenho aqui uma dimensão de 100 metros por 100 metros, né? 100 por 100, eu tenho um hectare. Se eu pegar uma profundidade de 10 centímetros, eu posso encontrar de 100 a 1000 quilos de micro-organismo nesse 1 hectare. E além disso, em uma grama de solo, ou seja, aqui, ó, uma colher dessa daqui, ó, eu tenho muito mais do que uma grama, né? Eu posso encontrar 1 milhão de células de micro-organismos. 1 bilhão de células. E também pode ter mais de 10 mil espécies, tá? Então, aqui, ó, nessa colher, né, que tem muito mais de 1 grama, está dizendo aqui que tem uma população de 50 bilhões de células microbianas. É inacreditável, mas é verdade. Pode acreditar que é verdade, apesar de não, né, parecer verdade, mas o mundo microscópio nos traz essas dimensões, né, de coisas que a gente nunca imaginava, tá? Então, por isso que a gente precisa estudar e entender sobre microbiologia. Para vocês verem aqui, ó, você tem aqui uma placa de Petri, que a gente vai falar um pouco depois sobre a placa de Petri, e aqui você tem colônias bacterianas, certo? Então aqui você tem uma colônia isolada. Essa colônia, ela tem aqui uma dimensão de 2 milímetros, né, de diâmetro. E dentro dessa colônia aqui, ó, se você aumentar, olha a quantidade de células bacterianas que eu tenho aqui. Então, num pontinho, eu posso ter aqui, ó, 10 milhões de células bacterianas. Só nesse pontinho aqui, 10 milhões. Então, é uma quantidade muito grande, né? Exacerbante de micro-organismo. Então, no caso de bactéria. Então, nesse sentido, se eu pego uma colher, né, dessa de solo, eu posso ter aqui
50 bilhões de células bacterianas. Então esse pontinho aqui eu tenho 10 milhões, imagina uma colher aqui de solo. Claro, um solo, pessoal, rico em matéria orgânica, né? Um solo que tem muita vida. Então eu posso ter essa quantidade de micro-organismos. Então dentro desses seres aqui, ó, nematóides, bactérias, fungos e protozoários, nós temos duas classes, né, de células. A gente tem a classe dos procariotos e a classe dos eucariotos. Então são duas células diferentes. As bactérias e as árqueas são procariotos e os fungos nematóides são eucariotos. Então, nesse primeiro momento, eu não vou estudar a célula pormenoramente, eu vou só dizer, né, que uma célula procariótica é como se fosse um carro básico, entenda isso. Então, se eu tenho aqui uma bactéria, a bactéria ela é unicelular, e o que é o básico? Tem tudo aqui que precisa para funcionar, né? Então, dentro de um carro básico aqui, você tem tudo que você precisa para se locomover de um local para outro. E a célula eucariótica, ela é uma célula que tem o que? Mais do que o básico, né? Aqui você tem aqui um carro aqui sofisticado. Então, um carro, uma Lamborghini em relação ao Mob, né? Então, o Mob te leva no mesmo lugar que a Lamborghini te levar, né? Porém, aqui, a Lamborghini é um carro sofisticado com várias tecnologias. Então, a célula eucariótica seria mais ou menos isso, né? Você tem organelas aí que são, né, tecnologias, teoricamente, né, fazendo a comparação, são funções que te entregam aí umas coisas, entregam informações, produtos que você não tem aqui na célula procariótica, tá bom? Então, sempre quando pensar em eucarioto e procarioto, faz essa analogia que fica bacana de se entender, tá? Então, carro popular, simples, e o carro aí sofisticado. E dentro da microbiologia a gente vai estudar essas duas células. Então, pessoal, o ser microscópio, ele possui aí propriedades que existem em todas as células microscópicas, aqui no caso da bactéria, né, fazendo analogia à bactéria, existe algumas propriedades que são específicas de algum grupo, de algumas espécies. Então, o metabolismo é próprio para todas as bactérias. O crescimento é próprio em todas as bactérias e a evolução é própria em todas as bactérias. Então, o que é metabolismo? Então, a célula ela faz o quê? Ela produz metabólitos, ela precisa de se alimentar de uma fonte de carbono, e essa fonte de carbono, essa fonte de nutriente, né, é essencial para ela o quê? Crescer e se multiplicar. E essa fonte de carbono, né, faz com que a sua célula se sobrevive, e a produção de proteína, de açúcares, né, produção do seu DNA, que é o material genético, e também de lipídios. E isso é um ser vivo. Um ser vivo, ele tem um metabolismo, isso não é diferente dentro de uma bactéria. Tem o seu crescimento, então a bactéria ela se multiplica e há uma evolução. Uma evolução, ou seja, ela pode evoluir, ou ela pode não, ela evolui, né? E essa evolução traz aí consigo a criação de novas espécies, novas variantes. Agora, pessoal, existe um grupo, né, de propriedades que não é generalizado para todas as bactérias. No caso aqui, ó, diferenciação, só algumas bactérias conseguem se diferenciar, então produzir aí esporos, que a gente vai comentar sobre isso. Algumas bactérias conseguem se comunicar por mensagens químicas. Algumas bactérias conseguem trocar material genético e algumas bactérias conseguem se locomover pelo flagelo. Então, no mundo microbiano, falando de bactéria, né, que esse livro aqui
microbiologia de Brook, ele dá um enfoque muito grande em bactéria. Então, existe aqui em vermelho propriedades que são semelhantes para todas as bactérias, que são que todas as bactérias contêm, e aqui só alguns grupos de bactéria possuem essas propriedades, tá certo? Então, pessoal, como a gente fala da microbiologia, a gente tem que falar, eu falei aqui atrás aqui, ó, da ecologia, né? Agora eu vou falar da ecossistema. Então, pessoal, falando aqui do ecossistema, habitat, comunidade microbiana. Então, vamos falar um pouco desses três conceitos para a gente entender um pouco, né, sobre a inter-relação desses conceitos com a microbiologia. Então, ecossistema, o que é? A associação entre os organismos e seu meio ambiente. Então, o ecossistema é o que? É o ambiente influenciando no crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos. O habitat é o local onde vive o micro-organismo, e a comunidade microbiana é o que? É aquela relação entre populações que coexistem e interagem dentro do ambiente, dentro do habitat, né, desses micro-organismos. Então, pegando isso que eu falei para vocês e olhando para essa figura aqui de baixo, o que a gente consegue entender? Aqui você tem um ecossistema que é diferente desse outro ecossistema. Por quê? Ecossistema aqui ó, é o quê? É o ambiente abiótico. Será se a temperatura do solo daqui é igual aqui? Acho que não, né? Aqui você tem uma temperatura mais amena, aqui talvez você tenha uma temperatura maior. Então, o ecossistema muda. O habitat muda. Então, o local onde vive, o endereço aqui é diferente daqui, né? Então, tem um habitat diferente. E a comunidade? Será que a comunidade ou a população de células que existem aqui são as mesmas que existem nesse outro ambiente? Então, você tem um ambiente de mata e um ambiente de produção, um ambiente aqui de cultura, monocultivo. Então, provavelmente aqui é soja e milho. Então, os fatores climáticos, né, interferem aqui nesses ambientes e a quantidade e a diferença, né, de temperatura, de pH, de matéria orgânica, ela vai interferir nessa comunidade aí de micro-organismos. E isso a gente vai conseguir entender nas aulas seguintes. Então, olha só, os micro-organismos que vivem aqui, nesse ambiente, não são os micro-organismos que vivem nesse outro ambiente. Então, aqui eu tenho uma interação de micro-organismos diferente daqui, desse local de mata. Então, eu preciso entender o ecossistema, o habitat e saber, né, que fatores climáticos e químicos interferem no crescimento microbiano, no crescimento e na comunidade desses micro-organismos. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, dois micro-organismos, né, vivendo no mesmo ambiente. Então aqui eu tenho bactéria e aqui eu tenho nematóide. Então você vê que esses organismos eles vivem aí juntos, né, em comunidade. Então provavelmente esses agentes aqui podem ser agente do controle biológico ou não, né? Ou podem estar ali convivendo para aproveitar do mesmo espaço, buscando o quê? Fonte de carbono, fonte de alimentação. Tá? Então eu vou parar a aula aqui e eu continuo num próximo momento para não ficar tão grande a aula, certo? Mas eu vou sintetizar o que eu queria passar para vocês. Então, o conceito de microbiologia, o pai da microbiologia, a questão, né, dos conceitos de ecologia, de ecossistema, de habitat, de economia microbiana, é extremamente importante para nós entendermos um pouco, né, desses seres tão importantes que são os seres microscópicos, tá certo? Então vemos aí no próximo momento.